Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ronaldo, Ronaldo do canal Dicas B3. Estou fazendo as análises das ações para a gente ter uma ideia do que pode vir a acontecer amanhã, quais são as projeções, quais são as possibilidades, quais são os pontos das ações. Eu gosto de falar sempre, para deixar bem claro para vocês, que não existe fórmula mágica, não existe bola de cristal de saber, Ronaldo, vai para cima ou vai para baixo. A análise técnica costuma funcionar em 60 a 70% das vezes. Os outros 30% é o seu gerenciamento de risco. Dá uma olhadinha no nosso canal que você vai ter um vídeo sobre gerenciamento de risco para você entender um pouquinho mais como funciona, tá? Então, vamos lá. O candle de hoje foi um candle feio, é um candle que sugere realização de movimento, mas como ainda está num movimento aqui, ainda precisa dar uma analisada direito. Deixa eu só dar uma olhadinha que ela está numa resistência forte. Eu vou explicar o que é um candle de realização para vocês, um candle que mostra a reversão para vocês entenderem. Eu gosto de frisar isso para que vocês marquem bem, porque isso vai ser importante para toda a vida de vocês. Isso é um candle esquisito. Isso é um candle esquisito. Isso é um candle estranho. Isso é um candle diferente. Então, ela já vem fazendo alguns candles diferentes, alguns candles estranhos. Então, se a gente olhar, o padrão dela é andar através de candles estranhos. Mas se você perceber, num tirar o zoom, esse é um espaço que ela está brigando de uma leve lateralização dela. Então, o que seria ideal para ela? O ideal seria rompimento. Deixa eu traçar um retângulo maior aqui, longo, para a gente saber quais são os pontos que agora está sendo bem importante para ela. Tá. Olhando assim o macro, nós temos para ela aqui a região dos R$ 2 como uma região muito importante, que é uma região brigada, e temos essa região da linha de tendência dela. O ideal é que ela se mantenha acima dessa linha. O rompimento dessa linha para baixo sugere busca e teste do fundo anterior, que seria nesta região aqui, tá? Então ficar bastante atento com ela para não deixar e não ficar perdendo dinheiro à torta direita. Então, se você olhar esse retângulo, a perda de um dos lados desse retângulo sugere que ela ande aqui para cima, aqui para baixo, tá? Então fica bastante atento com ela, que a ideia é essa. Esse candle que ela deixou é um candle, teoricamente em outras ações seria um candle de reversão. É que essa ação, como ela deixa vários candles desse, eu não sei se dá para considerar nessa ação, porque eu não acompanho ela, tá? O que é um candle de realização? É um candle que o corpo, o pavio dele, que é esse risquinho que eles têm aqui, é pelo menos 3 vezes o tamanho do corpo. Então, se você tem um corpo aqui, não importa se ele é verde ou vermelho, se ele tem um corpo aqui e ele é 3 vezes o tamanho dele, então isso é um candle de reversão. E normalmente ele cabe dentro de um chapéuzinho. Se você colocar assim, ele cabe dentro de um chapéuzinho. Isso vale para baixo também, tá, gente? Se você colocar aqui um candle que tiver assim, assim, ele também tem o mesmo valor também. Tá? Então, ficar bastante atento com todos os candles que ele tem, 3 vezes o tamanho do corpo, que ele vale como isso. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente percebe que ele vale o tamanho desse. E é considerado chamado de estrela cadente, esse que faz uma cruzinha assim, tá? Então, fica bastante atento com esse candle, que ele pode vir a testar novamente a linha de tendência aqui. E se rompido, esta linha sugere realização. Agora, se a gente olhar os pontos, aquilo que eu falei para vocês, R$ 2 é o ponto para rompimento, desculpa, primeiro ponto é o topo anterior, primeiro esse topo, desculpa, depois esse topo e depois esse topo. Então, ela tem esses pontos para ir. Deixa eu colocar a linha aqui para vocês marcarem direitinho para vocês verem. Primeiro ponto, 1,40, segundo ponto, 1,74, 1,70. Terceiro ponto, os R$ 2. Para baixo, se vier cair, fundo anterior, R$ 1 e depois 50, 60 centavos mais ou menos é outra região
aqui tem que ficar atento com ela, ok? Esses são os pontos para a DMMO3. Vamos lá, vamos pegar a RAP-V aqui. Ela está numa região de canal, olha como ela tem respeitado bastante esse canal. Deixa eu dar uma ajustadinha nesse canal aqui, que ele está um pouquinho fora dele. Ele não deixa espaço para eu dar uma ajustada. Deixa eu tentar tirar o zoom, que eu consigo. Se eu consigo ajustar um pouquinho melhor ele. Tá, dá para vocês entenderem. O canal tá aí, tanto para cima quanto para baixo, ele tá um pouquinho fora de ajuste. Tá vendo que aqui tá sobrando aqui, ó. E aqui tá sobrando aqui, então ele tá um pouquinho desajustado, ele precisa abrir um pouquinho as bandas dele para se ajustar direitinho. Mas é uma região importante para ela. A perda de um desses dois lados aqui sugere que vai andar mais. Então, como ele veio aqui para cima e rompeu essa resistência forte, qual é a sugestão possível dele? É testar a linha de cima do canal, tá? Que é um pouquinho maior do que o que está marcado aqui, tá? Não leva a ferro e fogo exatamente o ponto, que é um pouquinho maior. Vamos tirar o zoom para a gente dar uma olhadinha melhor. Os pontos dela. Olha o que aconteceu. Ela rompeu essa linha que veio daqui de trás. Ó. Deixa eu tirar mais o zoom para vocês verem. Tá vendo? Ela veio rompendo regiões. Aqui é uma região importante para ela. Depois ela rompeu essa primeira, rompeu essa. Então são pontos importantes para ela estar rompendo literalmente para dar continuidade. Então qual é o próximo alvo para ela? Se a gente colocar aqui, eu vou pegar uma das linhas que já está aqui para a gente não ter problema. Aqui não é linha, é um retângulo gigante. É uma região extremamente brigada dela, agora que eu lembrei. Ela tem uma consolidação gigantesca aqui atrás, por isso que ela é uma região de muita briga para ela aqui, essa região. Tá vendo? Então, ela está ainda brigando nessa região, tentou romper, ótimo. O ideal é que ela se mantenha acima dos R$ 57,70. Aí sim ela vem testar os topos possíveis aqui. Eu vou pegar as linhas, vou ter que traçar uma outra resistência para a gente poder ver exatamente os pontos. Então, alvo 59,90, depois 63 e depois os 68 aqui, 69. Tá? Esses são os pontos possíveis para ela. Deixa eu tirar essa resistência para não confundir depois tudo. Agora, GTA 3, Iguatemi. Iguatemi ainda está dentro da área de consolidação, mas mesmo assim ainda num canal, numa tendência de alta. Olha a linha de tendência dela, bem respeitada. Ela tem aqui uma resistência forte para ser rompida. Rompida essa resistência, tende a andar para ir buscar aqui outras regiões aqui de cima. Qual é a primeira região do Fibonacci? É o 36,50 que já passou. Próximo alvo 40,50, depois 44,40. Como eu gosto de falar, quem quiser pode fazer parciais em cada um dessas regiões, porque são regiões de briga, onde o preço pode parar e pode retornar. Tá? Então, o ideal é que ela rompa e que se mantenha acima dessa linha aqui dos R$ 38. Deixa eu só dar uma olhadinha como tá aqui atrás. Ó, ainda tem alguma coisa. Ela rompeu essa primeira aqui. Se você olhar aqui, já deu um trade interessante no rompimento desse aqui, que foi exatamente no ponto do Fibonacci ali, ó. Tá vendo atrás? E agora tem o ponto de resistência do outro, que seria o topo imediatamente anterior. Primeiro, esse rompimento é interessante para ela, olha como ele rompeu e com força. Depois, esse rompimento mostra interesse em buscar as linhas lá de cima. E aí, se a gente voltar aqui e colocar essa linha um pouquinho mais acima, nós vemos o próximo ponto de importância dela, que ela precisa romper, que seria nos R$ 38. A linha dos R$ 38 sugere a busca desses outros pontos, como eu falei para vocês aqui atrás. BRML3.
ela está dentro da linha de canal, rompeu uma região de consolidação forte para ela aqui, então agora ela tem esta linha aqui que está segurando, que é uma resistência forte para ela aqui, tá? E ela rompeu essa resistência. Agora a gente